Pessoal, aqui quem fala é Rafa Romero, fundador e CEO da empresa Vivaz Cuidadores. Eu vim hoje para falar um tema nesse vídeo que é muito frequente e é uma dúvida que realmente não só os profissionais da área como cuidadores, mas também os familiares, né, aquelas pessoas que contratam as empresas, que contratam os cuidadores, possuem. Então, o objetivo desse vídeo é esclarecer de uma vez por todas: cuidador pode ou não pode fazer serviços domésticos? E qual que é o limite, né, desse tipo de atividade para esse tipo de profissional? Vamos entender primeiro o contexto, tá, turma? A carreira de cuidador, vamos dizer assim, a profissão de cuidador é uma profissão muito recente, né? Tudo começou, né, com aquele idoso que morava na residência, começou a envelhecer, apresentar umas dificuldades, algumas limitações nas atividades diárias. E aí, normalmente aquela casa já tinha uma empregada, já tinha uma pessoa que frequentava lá para fazer os serviços domésticos e começaram a aproveitar essa pessoa para dar um suporte para aquele idoso. E assim começou, né, o cargo, né, a função de cuidador. Como a população está envelhecendo muito, as pessoas estão cada vez mais idosas e apresentando cada vez mais necessidades especiais, começou a se tornar cada vez mais necessário um atendimento exclusivo para esse idoso. Não sendo mais possível, em vários casos, que aquele funcionário doméstico, aquele funcionário de serviços gerais, pudesse auxiliar aquele idoso, havendo então a necessidade de ter um profissional exclusivo para aquele idoso e que tivesse as competências necessárias, que soubesse de fato cuidar. E assim surge a profissão, e assim surgem os cursos de cuidadores e etc. Mas essas funções, elas acabam muito se misturando, né? Porque o cuidador, ele atua dentro de um ambiente domiciliar. E dentro do contexto de cuidados de uma pessoa idosa, existem algumas atribuições domésticas que são muitas vezes necessárias para que você garanta conforto, qualidade de vida, bem-estar para aquele idoso. A gente precisa manter o ambiente organizado, a gente precisa manter o ambiente limpo, a gente precisa manter um ambiente seguro que não ofereça riscos para aquela pessoa, seja riscos de saúde, seja riscos de queda. Então, é a função do cuidador estar atento a todo esse contexto de cada ambiente para poder proporcionar isso para o idoso. Não é função exclusiva do cuidador dar essa atenção. A família precisa dar esse suporte. O Estado também precisa prover uma série de estruturas para o envelhecimento, mas dentro do contexto do ambiente domiciliar, a gente precisa ter esse olhar muito próximo do cuidador, da família, e no caso de empresas de cuidadores que muitas vezes auxiliam na intermediação dessas relações, também precisam atuar de forma a dar a atenção necessária para isso. Mas vamos lá, mas e aí, Rafael, o cuidador pode fazer atividades domésticas? Pode, mas existem limitações. Existem alguns limites, de fato, que não podem ser ultrapassados. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O cuidador, ele pode cuidar, por exemplo, dos interesses de algum animal que mora na residência, ele pode cuidar de um bichinho, ele pode dar comida, levar para passear, limpar as necessidades? Não, não pode. Não é função do cuidador gerenciar, digamos assim, a vida daquele animal que está ali, né? Dar suporte para aquele animal. Ele foi contratado especificamente para atender um idoso. Por mais que ele esteja dentro do contexto domiciliar e não tenha uma outra pessoa no primeiro momento para fazer essa função, não é função do cuidador cuidar dos bichinhos de estimação. O cuidador, ele pode cozinhar para o idoso? Isso é uma dúvida muito frequente. Ah, mas eu estou lá na cozinha preparando a comida, eu não estou dando atenção para o idoso, eu não estou cuidando dele, eu não estou observando o que está acontecendo, e pode acontecer um acidente, ele pode passar mal. Isso é algo extremamente legítimo e que a gente precisa sim se preocupar. Então, qual que é a nossa orientação aqui na Vivaz, que a gente entende que é a melhor forma de conduzir e é como a gente propaga em relação a esse tema? Primeiro, para saber se o cuidador vai cozinhar ou não na residência, a gente precisa entender o contexto daquela residência, né? Quem são as pessoas envolvidas ali, quem que mora ali, quem que normalmente prepara essa comida, tem alguém que faça, o idoso mora sozinho, qual que é o grau de dependência e de falta de autonomia que esse idoso possui, porque aquela pessoa que é extremamente dependente, que precisa de cuidados o tempo inteiro, se você se ausentar um minuto ali, pode acontecer um acidente, ela pode passar mal, pode acontecer algum problema. Nesse tipo de contexto, por exemplo, o cuidador não pode cozinhar. Tem que ter alguém que seja responsável. Porque se você sair dali por alguns instantes, pode acontecer um baita de um problema e ninguém quer isso. Então a família precisa, de repente, providenciar uma pessoa que nem que vá lá só para cozinhar e depois vai embora.
Só que a gente vive num país em que as coisas são muito dinâmicas, as pessoas moram longe, têm as atribuições delas, e muitas das casas que vocês, cuidadores, forem adentrar para começar a trabalhar, vocês vão perceber que nessas casas não tem, às vezes, quem faça a comida, não tem uma funcionária doméstica, o filho ou a filha se ausenta, tem muitas reuniões, às vezes atividades externas, e mesmo internas, às vezes ele não consegue dar atenção para a cozinha, porque isso gera uma perda de tempo que ele não consegue fazer por conta do trabalho dele home office, eventualmente. Então, dentro de um contexto domiciliar, tudo isso precisa ser analisado. Se não tiver ninguém que faça comida para esse idoso e ele possa ficar um pouco sozinho durante esse período enquanto você está na cozinha, você vai para a cozinha e você vai preparar a comida, porque é necessário. Você precisa se alimentar, o idoso precisa se alimentar, logo a responsabilidade precisa ser sua naquele contexto de trabalho. Você pode também trazer o idoso para próximo. Então, levar para a cozinha, ficar junto com você ali enquanto você está fazendo. Às vezes essa cozinha dá de frente para uma sala de TV e você consegue deixar ele vendo TV e você fica meio que de olho, né? Uma missa, um olho na missa, outro no padre, né? Então, entenda o contexto. Tenha bom senso, entenda o contexto. Mas entenda também que não é assim, não é função do cuidador cozinhar. Às vezes é sim. Às vezes faz parte, sim. Agora, muitas famílias abusam desse contexto para pedir coisas que vai um pouco além dos limites. E a gente precisa entender esses limites. O cuidador vai fazer a comida para o idoso, para ele próprio. E aí o familiar chega e fala assim, poxa, será que você pode fazer uma quantidade um pouco maior para eu poder comer junto com vocês? Eu não vejo problema nenhum nisso. Se aumentar um pouco a quantidade de um feijão, de um arroz, de uma carne, para uma outra pessoa poder comer junto, você já vai preparar a comida, você já vai investir tempo para fazer aquele alimento. Cara, faz. É bom senso. É bom senso. Agora, você vai servir a mesa para todo mundo? Não. Você vai servir o que compete ao idoso e a você. Você vai servir o prato dessa pessoa? Não, não vai. Você vai lavar a louça desse familiar, desse terceiro que está na residência? Não, não vai. Não vai. Você vai dar todo o suporte relacionado ao idoso e a você próprio. Outra coisa que você também não vai fazer é montar um cardápio separado para esse terceiro. Não faz o menor sentido. Se essa pessoa quiser comer a mesma coisa que você e que o idoso vão comer, sem problema nenhum. Faz um pouquinho a mais, a quantidade ali e tal. A pessoa vai lá, se serve, acabou de comer, ela vai lá, limpa o prato dela, inclusive ajuda, de repente, ali na louça que sujou. Show de bola. É bom senso. Agora, você não vai montar um cardápio separado, sabe o que é? É que eu não como peixe, eu tô vendo que você vai fazer peixe hoje para ele. Será que você pode fazer um franguinho para mim? Aí não. Aí você vai ter que se dedicar para um outro alimento, um outro tempo, uma outra função que não é sua. Poxa, infelizmente não. Se a senhora quiser comer o nosso cardápio aqui, eu consigo. Então esses limites eles precisam estar claros. O cuidador pode fazer faxina? Uma outra pergunta muito frequente. O cuidador não vai dar uma faxina grossa na casa, arrastar móvel, passar pano, não sei o que, não vai fazer isso. O cuidador ele precisa encontrar, quando chega no plantão, o ambiente organizado e limpo, e assim ele precisa entregar esse plantão quando ele concluir. Durante o plantão desse cuidador, a preocupação dele em relação ao ambiente precisa ser, eu tenho que fazer a manutenção para entregar ele da forma como eu encontrei. Se eu encontrei esse ambiente limpo e organizado, eu quando sair preciso deixar ele limpo e organizado, ou seja, eu vou fazer a manutenção necessária para que isso aconteça. Então, sei lá, passar uma vassourinha em algum ambiente que ficou muito empoeirado por algum motivo, caiu um suco no chão, pô, vou limpar, molhou o banheiro na hora do banho, ficou umas poças d'água e tal, poxa, vou secar para não correr risco de ninguém deslizar aqui. Caramba, a gente usou muito banheiro hoje, lotou o saco de lixo, pô, vou trocar o saco de lixo do banheiro que foi utilizado para aquele contexto de trabalho. Tem que colocar a roupa do idoso para lavar, porque tá sujo, não sei o que. Poxa, separa. Cada casa tem um tipo de rotina em relação a isso. Algumas você vai colocar só num lugar separado e alguém vai limpar depois. Outras residências você vai ter que precisar colocar aquela roupa para lavar, estender e tudo mais. Mas tudo com muito bom senso, direcionado especificamente para atenção àquele idoso. Não é para lavar roupa, dar faxina, não sei o que, nada relacionado a terceiros da casa, apenas ao idoso e apenas no contexto de manutenção. Não é uma limpeza proativa, tipo, vou pegar aqui as coisas, vou fazer, vou resolver. Não. É uma manutenção para você deixar aquele ambiente organizado e limpo da forma como você encontrou. Afinal, nada mais justo. Ninguém gosta de conviver em bagunça, nem em sujeira. Então, se você encontrou um contexto organizado ali, você precisa mantê-lo. E se você não encontrar organizado e limpo, você precisa passar esse feedback adiante.
Se você trabalha no particular, por exemplo, tem um cuidador, você precisa conversar com a família. Poxa, eu tenho chegado aqui no plantão e tô vendo que tá muito bagunçado, muito sujo. E quando eu entrego o meu plantão, eu entrego ele limpo. Quem que estava antes de mim? É algum familiar? É algum outro cuidador? Essa pessoa precisa te entregar também organizado e limpo. Ela não pode jogar isso nas suas costas como uma responsabilidade sua. Então isso precisa estar bem alinhado, conversado. E se acontecer, você precisa resolver com a pessoa. Se você trabalha por agência, você vai acionar a agência, seu supervisor, e vai relatar o fato. Olha, todo dia isso está acontecendo, eu queria ver uma forma da gente resolver. Se for necessário, a agência vai fazer uma visita no ambiente para poder pegar alguns relatos. Pode ser que a agência solicite que você tire foto de alguns exemplos que você está levando para ele. Por exemplo, tá pegando o banheiro sujo, não sei o quê. Tira foto para a gente ver como é que estava antes de você chegar. Tira uma foto para ver como você deixou. A gente poder depois levar esse feedback para a família e poder resolver. Então, roupa, comida, ambiente, tudo isso o cuidador pode fazer. Mas ele precisa entender o contexto daquele ambiente, precisa entender qual que é o grau de complexidade do assistido para não comprometer a qualidade do plantão e precisa ter esse limitador, que é manutenção e não limpezas proativas, e também tudo relacionado ao universo do idoso e dele próprio, mas não de terceiros. O cuidador não é um funcionário da casa, ele não é um funcionário da família, ele é um funcionário é uma pessoa, um colaborador que está lá para atender uma demanda relacionada a uma pessoa específica ou duas, vai depender do caso, mas especificamente aquela pessoa que foi designada. Beleza? Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida que vocês tenham ainda, deixem aqui nos comentários desse vídeo, que a gente traz as respostas, esclarece sem problema nenhum. A gente está aqui para ajudar e para tentar resolver esse assunto de uma vez por todas, tá bom? Forte abraço, tamo junto.